Olá, eu sou Assis Ramalho, do blog de Assis Ramalho e da web Rádio Petrolândia. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui para fazermos uma análise aí sobre futebol, né? Esta paixão nacional. E especialmente falar da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, edição 2022. Rodada essa que começou no sábado e terminou neste domingo. Aliás, uma rodada com muitas surpresas, né? Eu não diria muita surpresa, mas a surpresa principal foi o Santos, né? O Peixe, o Santos, quem diria terminar a rodada líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Enquanto isso, tivemos aqui alguns tropeços, né? Flamengo perdeu, o Corinthians perdeu. Aliás, eu acho que os dois treinadores das maiores torcidas do Brasil, todo mundo sabe, Corinthians, Flamengo, Corinthians, eu acho que os dois treinadores combinaram, né, para ver quem fazia mais lambança, né? Porque o Flamengo, o seu treinador, o Paulo Souza, de repente, quando todo mundo pensava que estava engrenado, resolveu poupar jogadores aí e não deu certo, assim como nunca dá certo. A mesma coisa fez o treinador do Corinthians, o Vitor Pereira. Também resolveu poupar alguns jogadores justamente em um clássico contra o Palmeiras. Não existe. Eu acho que ele não sabe o que é o peso dos clássicos aqui do futebol brasileiro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre Corinthians e sobre Flamengo, sobre essas duas derrotas aí das duas maiores torcidas dos clubes que ainda tem aí as duas maiores torcidas do Brasil. Mas vamos começar aqui por sábado, né? Sábado a gente teve aliás, os principais jogos aconteceram sábado. É uma coisa que a gente não entende, né? Estão aí sacrificando, estão matando, né? O domingo, que é um dia sagrado do futebol. E neste sábado aconteceu os principais jogos, envolvendo aí aqueles clubes que naturalmente vão brigar pelo título, que é o chamado trio de ferro, né? Pelo menos eu chamo assim, o trio de ferro. O Galo, o Flamengo, o Palmeiras aí, ninguém sabe se vai surgir a quarta via. Já que está em onda aí, estamos vivenciando também um ano de eleição, muito se fala em terceira via, então no futebol eu diria que fica a expectativa aí, será que vai surgir a quarta via? Porque as terceiras vias, sem falar por ordem, são esses três mesmo que vão lutar pelos principais títulos do futebol brasileiro e também internacional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro ficam aí entre os principais favoritos para esta competição. Se vai ganhar, aí é outra coisa. Então, será que vai surgir essa quarta via? Bem, vamos aqui aos jogos de sábado, né? Sábado, o Bragantino empatou com o São Paulo em 1-1. Olha, o empate do São Paulo, eu diria que teve até mesmo um sabor amargo, né? Porque o São Paulo merecia a vitória. A gente, na última live que eu gravei aqui, que eu fiz na semana passada, sobre a segunda rodada do Brasileirão, eu dizia que o São Paulo precisava de um equilíbrio. Tem jogado bem em casa e tem fracassado fora. Eu dava como exemplo a decisão do Campeonato Paulista, quando o São Paulo sobrou diante do Palmeiras e faltou, né, fez uma atuação pífia na decisão. Tanto é que foi goleado e perdeu o título. A mesma coisa aconteceu no início do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo sobrou diante do Atlético Paranaense e só não foi goleado porque o Flamengo não aproveitou todas as suas oportunidades, mas teve tudo para levar uma goleada, perdeu por 3-1 no Maracanã. E eu dizia que o São Paulo precisava desse equilíbrio. E ao que parece, pelo menos nesse jogo diante do Bragantino, pode ser que tenha começado aí o equilíbrio, né? Porque jogar com o Bragantino nos seus domínios, aliás, o Bragantino não perdeu para ninguém ainda nos seus domínios esse ano. E o São Paulo levou um gol logo de cara, ao que parecia iria acontecer a mesma coisa, o São Paulo fraquejar em mais um jogo jogando fora de casa. Mas o São Paulo levou o gol,
não se intimidou, empatou o jogo e teve tudo para ganhar no segundo tempo. Perdeu boas oportunidades, enfim, o São Paulo merecia ter ganho do Bragantino. Então, como eu falei, o São Paulo, quem sabe aí vai ser o pontapé inicial de fazer aquele equilíbrio que eu cobrava aqui, né? De jogar bem em sua casa e também jogar bem no campo do adversário. Pois bem, então tá aí, Bragantino empatou com o São Paulo em 1-1. Também tivemos aí o Fluminense perdendo para o Internacional por 1-0 na estreia aí do Mano Menezes, né? E o jogo foi no Maracanã e o Abel Braga está pressionado. Quem diria? Foi campeão carioca aí, mas sob protesto, mesmo com o título de campeão carioca, o Abel está sendo ameaçado, ou seja, está ameaçado de ser mais um treinador desempregado aí. De qualquer maneira aí, o Fluminense, eu creio que não deva anunciar a sua demissão nessa semana. Agora, se o Fluminense continuar fraquejando aí, eu creio que o Abel vai ser demitido. E a estreia, no caso, a estreia do Mano Menezes, está aí. O Mano Menezes há muito tempo estava escorado, estava desempregado, foi botado no mercado e pelo menos estreou bem diante do Fluminense. O Internacional venceu por 1-0. Também sábado tivemos aí um resultado surpreendente, né? O Atlético Mineiro empatou com o Coritiba em 2-2. Eu digo surpreendente porque primeiro todo mundo sabe que o Atlético Mineiro tem um grande elenco aí, atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil. A surpresa parte do ponto quando, primeiro jogando em casa, né? O Atlético é favorito contra qualquer adversário, principalmente com esses times aí que não são aqueles que vão brigar pelo título, que é o caso do Coritiba. Mas a surpresa maior foi o Atlético Mineiro jogar em casa, fazer 2-0, quando todo mundo pensava que ia sobrar, os 3 pontinhos já estavam no bolso, cochilou e cedeu o empate ao Coritiba no segundo tempo. 2-2, o Atlético Mineiro perdeu uma grande chance aí de dar uma disparada, porque viu aí os seus principais adversários, o Flamengo perder, também o Corinthians perder, no caso o Palmeiras ganhou e vai brigar pelo título. Foi o único ali desses 3 que ganhou, né? Palmeiras, Flamengo e, no caso aí, o chamado trio de ferro, né? Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, como eu falei, perdeu uma grande chance aí de dar uma disparada. Perdeu a chance sábado e ontem foi surpreendido. No caso, ninguém imaginava que o Santos terminasse essa rodada na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas vamos lá, estamos aqui analisando os jogos de sábado pelo canal de Assis Ramalho. Eu sou Assis Ramalho, do blog Assis Ramalho, da web Rádio Petrolândia. Mais jogos de sábado. Falamos aqui o Palmeiras sobrou, né? Vamos falar daqueles 2 jogos que eu falei, envolvendo aí as 2 maiores torcidas do Brasil, onde os seus treinadores resolveram combinar quem mais fazia bobagem, né? E fica difícil saber quem fez mais bobagem. Por exemplo, o São Paulo, no caso o Corinthians, né? Foi dominado. O Corinthians pode até mesmo comemorar os 3-0, quem diria? Porque o Palmeiras poderia ter dado uma goleada histórica no Corinthians, sobrou em campo, né? Se fosse 5, 6, não era nada de absurdo, Então 3-0 foi barato para o Corinthians. E, repito, o Palmeiras perdeu uma grande chance aí de dar uma chicotada no seu talvez maior adversário, né? Em termos de lado do futebol paulista, porque todo mundo sabe da grande rivalidade que tem Palmeiras e Corinthians. Sobre o Palmeiras, está aí uma vitória importante, porque o Palmeiras começou mal, perdendo em casa para o Ceará, empatou quase que perde para o Goiás e empatou com uma rodada aí que é da 4ª rodada, empatou com o Flamengo, já levantou um pouquinho a moral, aquele empate no Maracanã, e agora se consolida, como sempre, como todo mundo achava que ia ser, como um dos grandes, né, favoritos ao título do Brasileirão, assim como é favorito também às demais competições, como eu falei neste instante. Então, importantíssima a vitória do Corinthians e do Palmeiras, e o Corinthians, né, fica aí com a pulga atrás da orelha. São 5 jogos, 5 clássicos esse ano e 5 derrotas. E o seu treinador, o Vitor Pereira, tem que entender que poupou jogadores, né? Poupou o Fagner, poupou o Renato Augusto, poupou o William. Olha, poupar jogadores de um clássico, de uma grande responsabilidade, de uma grande rivalidade, é coisa de maluco, né? Eu acho que ele não sabe da importância da rivalidade aqui no futebol brasileiro. E
com certeza já começa um pouquinho de crise, né? A crise já começa a bater lá no Sport Clube Corinthians, né? A gente tem informação que vai ter reuniões e tal, para ver o que vai acontecer. Claro que o treinador não vai cair agora, né? Mas ele precisa entender mais o futebol brasileiro. E por último aqui, os jogos de sábado, a vitória do Furacão, do Atlético Paranaense, que não tinha ganho de ninguém, não tinha feito gol em ninguém, fez 1-0, o jogo foi diante do Flamengo, e conseguiu seus 3 pontos. Sobre o Flamengo, como eu falei bastante, né? Os treinadores das 2 maiores torcidas do Brasil, eu acho que fizeram uma aposta, quem iria fazer mais bobeira. O Paulo Souza, justamente quando a torcida do Flamengo, quando a gente que acompanha esporte também, estava achando que o Flamengo tinha encontrado o seu caminho, o Paulo Souza, o seu treinador, o português aí tinha encontrado o time ideal e tal, aí ele resolve fazer uma bobeira, uma besteira, poupar jogadores. Quando o Flamengo só vai jogar, se não me engano, é quinta-feira, né? Poupar jogadores, aí a gente volta lá atrás em 2019, não muito lá atrás, quando o Jorge Jesus dizia algo que eu concordo: poupar jogador, o jogador tem 3, 4 dias para se folgar, ele tem que trabalhar, tem que jogar, né? Então, mas Jorge Jesus passou, chegou aí o Paulo Souza, achando que os jogadores estão cansados, que merecem repouso. E aí poupou vários jogadores, poupou o Gabigol, o David Luiz, o Felipe Luiz, o Everton Ribeiro, colocou durante o jogo, mas aí é diferente, né? Então o Flamengo cometeu essa besteira, o seu treinador cometeu essa besteira, estava de bem, já estava começando a ficar de bem com a torcida e agora voltou a ficar de mal porque a torcida está muito brava com o Paulo Souza. Para complementar os jogos de ontem, os principais jogos aconteceram no sábado. Os jogos de ontem, o Atlético Goianiense empatou com o Botafogo em 1-1, um jogo onde o goleiro do Botafogo levou um frangaço, né, e foi salvo por um gol contra, né? Já no apagar das luzes, no último lance dos descontos, o Botafogo foi beneficiado com um gol contra. Então tá aí, falha lá, falha cá, né? Falha do Botafogo, do goleirão que levou um pinto, né, um peru, e falha também do setor defensivo, que teve a infelicidade de um jogador, o zagueiro, fazer um gol contra, 1-1, e o Botafogo continua aí em ascensão, né, depois da derrota na primeira rodada para o Corinthians, conseguiu aí 4 pontos, né, nos 2 jogos seguintes, ganhou lá no Rio de Janeiro, no Nilton Santos, e empatou neste último sábado, não, no caso foi ontem, né? E também tivemos ontem o Cuiabá vencendo o Juventude por 1-0, né? O jogo foi lá em Caxias e o Cuiabá fez bonito. Aliás, o Cuiabá já tinha surpreendido o Fortaleza na estreia e agora surpreendeu o Juventude, venceu por 1-0. Essa rodada segue, hoje tem o jogo entre Avaí e Goiás, e complementa-se aí quarta-feira. A terceira rodada termina quarta-feira com Fortaleza e Ceará, justamente o Fortaleza que foi campeão. Neste domingo o Fortaleza conquistou mais um título estadual, se igualou na quantidade, são 45 títulos agora para cada um, né? Fortaleza e Ceará, e o Fortaleza foi campeão cearense ontem e enfrenta o Ceará que ficou fora da decisão do campeonato cearense na quarta-feira, complementando aí essa rodada de número 3 do Brasileirão 2022. Para a gente finalizar aqui este bate-papo nessa live aqui, falando sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A, vamos aqui passar a classificação. E o Santos, né, que sobrou, né? O Santos, líder do campeonato. Quem diria que o Santos iria terminar essa rodada líder do campeonato? Venceu bem ontem o América por 3-0, e o Santos termina aí, né, na liderança com 7 pontos ao lado do Atlético Mineiro. Só que o Santos tem um saldo melhor, tem 4 gols contra 3
positivo do Atlético Mineiro. Isso porque o Atlético deu a bobeira de empatar com o Coritiba, jogando em sua casa, lá em Minas Gerais, quando vencia por 2-0, deixou empatar. Então o Atlético é o segundo com 7, aí vem Corinthians em terceiro com 6, quarto Cuiabá, olha aqui, hein? O Santos líder e o Cuiabá hoje estaria na Libertadores da América. O Cuiabá é o quarto com 6 pontos. Aí depois vem o Internacional com 6 pontos, Bragantino com 5, sétimo Palmeiras 5, Flamengo, lembrando que o Flamengo tem um jogo a mais, junto com o Palmeiras, Flamengo tem 5 pontos, está aqui na 8ª colocação, em nono Curitiba com 4, décimo São Paulo com 4, 11º Botafogo 4, 12º Fluminense 4, 13º América com 3, 14º Ceará com 3, tem um jogo a menos, vai jogar agora quarta-feira com Fortaleza, em 15º Avaí com 3. Na zona do rebaixamento, né, apesar da vitória do Atlético Paranaense para cima do Flamengo, o Atlético ainda está na zona do rebaixamento. Não, o Atlético de Goiânia, perdão, né? O Atlético saiu, né? O Atlético Paranaense ficou em 16º com 3 pontos. O Atlético de Goiânia poderia ter saído ontem e colocado o seu xará Atlético Paranaense, mas só que se deu empate com a infelicidade do gol contra em cima da hora. Aí o Atlético de Goiânia continua, ficou aqui na zona de rebaixamento, em 17º lugar. Em 18º, Goiás com 1 ponto, Juventude também, que perdeu ontem, é o 19º vice-lanterna com 1 ponto, e o Fortaleza continua com a lanterninha. O atual campeão cearense, foi campeão neste domingo, continua com a lanterninha e, como eu falei há pouco, vai encerrar essa terceira rodada jogando diante do Ceará. Bem, e artilheiro, né? E artilheiro, tá aqui o Caleri do São Paulo, 4 gols, o Roger Guedes do Corinthians, 3, aí depois vem o Lerson do Botafogo com 2, Léo Gamalho do Curitiba com 2, Alemão do Internacional com 2, o Savarino do Atlético Mineiro tem 2, também tem 2 gols, o Vinícius do Santos, né, que marcou um gol ontem, 2, e o Rony do Palmeiras tem 2 gols. Tem mais gente aqui com 2 gols, o Hulk, né, o Hulk que não balançou as redes no 2-2 diante do Coritiba, mas deu um passe, o primeiro gol do Atlético foi um passe, uma tacada, né, de sinuca, sei lá, de beisebol, o passe de Hulk para o primeiro gol do Atlético Mineiro foi uma coisa, o gol do Savarino, né, do Savarino. Foi um passe excepcional do Hulk. Bem, esse foi o bate-papo. Eu sou Assis Ramalho, do blog Assis Ramalho, da Web Rádio Petrolândia. Aqui pelo nosso canal, a gente fez uma análise aí da terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A, né? Em breve a gente volta com mais notícias sobre o Brasileirão Série A.